Testa enorme. Olho grande. Boca grande. Mão grande. É um menino forte, Ana. Quando a gente pensa nos grandes heróis do cinema brasileiro, vem logo à cabeça pessoas como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Meirelles, Walter Salles e por aí vai. No imaginário popular, o cinema brasileiro autoral parece se dividir em dois movimentos: o cinema novo e a retomada. Mas a gente esquece que longe do cinema acadêmico e dos experimentos cinema novistas, existiram muitos autores que fizeram um cinema longe dos holofotes e dos festivais internacionais. Com uma carreira que começa no começo dos anos 50 e vai até 2015, José Mojica Marins, mais conhecido pelo seu personagem Zé do Caixão, foi um dos patronos do cinema nacional independente. Graças a ele, o Brasil tem, em 1964, o primeiro grande filme de horror, À Meia-Noite Levarei Sua Alma. E hoje, quase 60 anos depois, o horror vive no imaginário do cinema brasileiro com uma força inédita. Nesse Maratona Like, a gente vai tentar mostrar com 10 filmes tenebrosos que a gente está vivendo sim a nova era do horror nacional. Rodrigo Aragão é um dos pioneiros nessa nova era do horror nacional e chegou até a dirigir um segmento em uma antologia de horror ao lado do Zé do Caixão. No filme A Mata Negra, Aragão concilia os seus impulsos mais sanguinolentos com uma linguagem visual bem sofisticada. E o resultado final é um ótimo ponto de entrada para o gênero no Brasil como um dos melhores filmes do diretor. Com o horror tendo uma aceitação popular mais ampla nos últimos anos, o gênero também virou um território fértil para realizadores testarem novas e inusitadas ideias. Vencedor no Festival do Rio e grande destaque do Festival de Locarno, As Boas Maneiras é um conto fantástico que acontece na solidão da noite paulista. Você vai se estranhar, se emocionar e até, se der mole, vai cantar um pouco também. Dirigido pela dupla letal do horror nacional Marco Dutra e Juliana Rojas, As Boas Maneiras é o filme mais arrojado dessa lista. Dutra e Juliana colaboraram com frequência com a roteirista, diretora e estudiosa do horror Gabriela Amaral Almeida. Nesse maratona, essa diretora baiana emplacou 2 filmes de horror. O Animal Cordial é um esguio e turbulento filme de horror que se passa em uma fatídica noite dentro de um restaurante. Nesse filme super claustrofóbico, Amaral Almeida transforma o seu restaurante protagonista em uma verdadeira panela de pressão. Liderado por uma performance inesperada de Murilo Benício, o Animal Cordial cozinha os ânimos dos seus espectadores para deixar tudo bem no ponto que o diabo gosta. Amaral Almeida lançou A Sombra do Pai, 1 ano depois de Um Animal Cordial. E vendo os dois assim lado a lado, fica bastante clara a admiração da diretora pelas variadas tradições do gênero. Se em Animal a diretora explorou o slasher, que se baseia na arquitetura da carnificina, em A Sombra do Pai, Amaral Almeida constrói um denso e macabro trama psicológico que lembra os melhores trabalhos de Stephen King. Seguindo essa veia do horror psicológico e indo um pouquinho mais além, a gente entra na área do horror existencial com A Noite Amarela. A Noite Amarela é uma das provas da riqueza do horror nacional dessa lista. É um filme que existe em um campo totalmente diferente dos aqui citados, mas que dialoga profundamente com tudo que a gente mais gosta nesse gênero. Um tratado macabro sobre a angústia da adolescência, A Noite Amarela tem uma construção atmosférica devastadora, toda situada no sertão paraibano. Ramon Porto Mota, o diretor de A Noite Amarela, comanda o ambicioso projeto O Nó do Diabo, que recria os 200 anos de escravidão no Brasil à luz de uma maldição sobrenatural. O Nó do Diabo é estruturado em 5 capítulos diferentes que vão de 1821 a 2018. O filme faz uma observação incisiva sobre a nossa herança racista, transformando ela em uma maldição literal. Transitando em gêneros e ideias diferentes para comunicar um horripilante tema,
O Nó do Diabo é o nosso representante de filme antologia. Esse tipo de filme que reúne vários curtas em um filme só é uma tradição do cinema de horror. E com a ascensão do horror no Brasil, até os diretores que não eram lá muito chegados no gênero começaram a se arriscar. Motorrad é uma instigante combinação de aventura e horror realizada pelo experiente diretor Vicente Amorim. Com uma ambientação que se passa toda numa região desolada do Brasil, o filme pode até lembrar Mad Max em certos momentos, tá? Mas Motorrad rapidamente se revela um clássico slasher de alta octanagem. E quem foi que disse que horror também não pode ser filme de ação? Um filme cheio de reviravoltas, O Segredo de Davi é um horror dinâmico que explora um tema muito querido do gênero: a paranoia e a psicose. Com uma fotografia super trabalhada e uma narrativa cheia de flashbacks, O Segredo de Davi é um filme ambicioso para 2 marinheiros de primeira viagem. É o longa de estreia tanto do diretor Diego Freitas como do ator Nicolas Prates, conhecido pelos seus trabalhos na televisão. O Denison Ramalho foi, por muitos anos, um dos grandes incentivadores do horror nacional. Ele foi o grande responsável por tirar o Zé do Caixão da sua aposentadoria e ajudou o Mojica a escrever e dirigir o seu último filme, Encarnação do Demônio. Em Morto Não Fala, Ramalho fez a sua estreia em longas-metragens. Muito bem feita. Morto Não Fala é um thriller brasileiro que explora bem as texturas particulares do nosso desespero. Daniel de Oliveira interpreta Stênio, um funcionário do IML que consegue se comunicar com os defuntos que aparecem no seu necrotério. Apesar da premissa sobrenatural, Morto Não Fala se destaca pelo seu realismo. Talvez seja por isso que quando as coisas começam a acelerar e ir para o plano mais sobrenatural, tudo fica ainda mais assustador e desconcertante. E sem sair do IML, a gente fecha a nossa lista com uma rara superprodução do horror nacional. Filme de horror muitas vezes é associado com o público de nicho, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Os filmes americanos do gênero lotam as salas de cinema do mundo há décadas. O Rastro foi um dos primeiros filmes nacionais que tentou trazer o horror para o grande público como um lançamento em larga escala em território nacional. Um filme que explora a interminável corrupção carioca, O Rastro, lançado em 2017, quebrou os recordes de bilheteria nacional para o gênero. Um passo concreto na direção do público a esse gênero tão querido por cinéfilos de plantão. Mais do que simplesmente dar sustos, um bom filme de horror reorganiza o nosso senso de realidade, fazendo a gente ter menos certeza do que é real e do que é falso. Pensando assim, os filmes de horror muitas vezes levam as possibilidades do cinema ao seu extremo sensorial. E quando esses filmes ainda têm a ousadia de tentar falar sobre algo que tem a ver com a nossa realidade nacional, não tem como a gente não apoiar, né? Com o horror nacional, a gente sente o susto bem na pele. Pois é. E aqui vai a nossa dica. Muita coragem pra você e boa maratona. Que o poder do oculto se manifeste através do sangue. Tira-se daqui, pelo amor de Deus! Ela que trouxe o demônio. Peguem ela, irmãos! Peguem! Vá! Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio!